Estamos de volta aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. E olha só, aqui conosco o professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, professor Luciano Tourinho, ele que é advogado, especialista em direito penal e que conversa com a gente agora sobre direito digital. Professor, boa noite, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo perguntando então, diante de tantas disseminações no espaço virtual, né? Que a gente sabe que as mídias sociais hoje, as redes, elas nos carregam a cada dia de muita informação e nem sempre essas informações são as melhores, são aquelas que a gente gostaria realmente de ver e ouvir. Então, assim, são notícias perigosas, violentas, como aquelas que foram de tom de ameaça sobre um atentado possível, né, que poderia acontecer numa faculdade aqui de Vitória da Conquista, mas que também aconteceu no sul da Bahia. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente o que está acontecendo, professor, diante desse cenário, dessas informações que são disseminadas a cada dia e que podem realmente ser, de fato, um atentado, uma violência, enfim. Sim, boa noite, Aline, boa noite a todos. Nós vivemos numa era de incertezas, de informações que são cada vez mais rápidas e, como você mencionou, são informações que não têm qualidade. Algumas informações que são inexatas, outras informações, inclusive, que são informações que criam uma situação de pânico, uma situação de uma sociedade de pavor, de medo, nessa tentativa realmente de trazer um medo para toda a sociedade. As informações, como são espalhadas, são várias modalidades, mas algumas vezes são falsas, na maioria das vezes são informações falsas. São informações que trazem um sentimento de insegurança, de impunidade em várias situações, e isso gera um pavor social cada vez maior, o que leva, inclusive, a população a acreditar cada vez mais nessas informações, a acreditar que, de fato, existe um risco iminente, quando não há algum risco, e numa tentativa, inclusive, de atender a alguns interesses que não são interesses legítimos nem da nossa sociedade, nem da segurança pública ou mesmo de forças governamentais. Agora, professor, parece que é realmente assim, um fenômeno social, isso que está acontecendo. Mas a pergunta que fica é o seguinte, quando a gente é bombardeado, né, pelas nossas mídias sociais, redes sociais, com essas informações, o que a gente deve de fato fazer? Primeiramente apurar, denunciar, apagar, deletar, porque assim, à medida que a gente, né, transmite essas informações, né, acaba passando de um para o outro essas informações, a gente acaba de uma forma ou de outra também colaborando para esse sistema de pânico e de terror. Sim, sim. O primeiro passo ao receber algumas informações que trazem um pânico, que trazem um pavor, é realmente ter cautela, ter cuidado. Porque essas informações podem atingir determinadas pessoas, podem causar danos morais, danos até materiais para algumas pessoas. Então, o primeiro passo é agir com cautela e não passar essa informação à frente, a menos que já tenha certeza daquele fato, já tenha certeza da informação e da qualidade da informação. Então, não é tão difícil encontrar a ideia da informação falsa, primeiro pela fonte, quando não há certeza da fonte, de onde é que vem aquela informação. Segundo, pelo absurdo da informação, como, por exemplo, ataques terroristas, como ataques em massa que são apresentados como ameaça e que, de fato, apresentam num tom de absurdo. Então, não passar essa informação à frente antes de observar que, de fato, é uma informação verdadeira. Um segundo passo seria comunicar os fatos às autoridades, notadamente à Polícia Federal, que é a polícia responsável por investigar crimes de ordem virtual, crimes praticados na rede mundial de computadores. E antes de avaliar também se a informação é verdadeira ou se é falsa, ter cautela exatamente na análise dessa informação. Agora, professor, o direito digital ele vem realmente para tentar ajudar as pessoas, inclusive, que são vítimas dessas informações, dessas notícias falsas, enfim. Como que o direito ele vem realmente responder a essa situação, a essa demanda de um fenômeno social? Aline, na verdade, nós vivemos num verdadeiro limbo jurídico. Eu falo que é um limbo jurídico porque nós não conseguimos regulamentar todas essas relações ainda da rede virtual. Estamos tentando criminalizar algumas condutas, que são chamados crimes virtuais, os crimes cibernéticos. Estamos tentando trazer uma responsabilização civil no âmbito, por exemplo, do Marco Civil da Internet, a lei que regulamenta o uso da internet de forma responsável, de forma democrática, assegurando a liberdade de expressão e também a qualidade da informação.
mas nós temos um limbo jurídico no que diz respeito à transmissão de informações que não são verdadeiras. No momento que nós identificamos que uma pessoa especificamente ou várias pessoas determinadas foram alcançadas, foram de alguma forma atingidas por essas notícias, quem passou a informação à frente ou quem criou a informação, essas pessoas vão ser responsabilizadas penalmente por crimes de injúria, calúnia ou difamação. E no aspecto civil, essas pessoas também poderão ser responsabilizadas, porque elas podem pagar por indenização, por danos morais, que porventura tenham alcançado aquela pessoa, e até mesmo por lucros cessantes, danos materiais que porventura possam também surgir. Então não há uma impunidade, há uma dificuldade de fato em encontrar a pessoa que iniciou a informação, a pessoa que passou a informação à frente, porque normalmente essas pessoas acreditam que são invisíveis, tá? Que elas não serão rastreadas, que elas não serão encontradas, o que é também falso, porque é possível encontrá-las apesar da dificuldade. E essas pessoas, uma vez encontradas, responderão a processo criminal e também poderão ser responsabilizadas na esfera civil. Agora, professor, para a gente encerrar, qual a dica, quais as dicas, na verdade, né, que o senhor deixa aqui para o nosso telespectador, principalmente os estudantes, os jovens, que são as maiores vítimas, né, e que disseminam muitas vezes, muito rapidamente, essas informações sem apuração, sem checar realmente o que é que essas fontes dessas informações têm a dizer. Então, assim, quais são as dicas que o senhor deixa, então, para a gente nessa noite? Num primeiro momento, de fato, verificar a qualidade da informação, não passar a informação à frente para não ser responsabilizado por qualquer crime ou mesmo civilmente, ter cautela, ter cuidado de fato ao encaminhar qualquer tipo de mensagem, porque essas mensagens podem ser ofensivas e podem criar situações de pânico. Lembrando também que essas mensagens podem atingir não apenas a pessoa física, mas também a pessoa jurídica. E a pessoa jurídica, por ser titular de direito, ela também pode sofrer danos e pode também pleitear indenizações de pessoas determinadas ou de grupos determinados de pessoas. Então, o cuidado com a informação, o cuidado no repasse da informação é essencial para que nós possamos ter uma convivência saudável, utilizando a rede mundial de computadores, utilizando, enfim, as redes sociais Da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Ok, professor, muito obrigada pelas suas informações e esclarecimentos. Volte sempre aqui ao agradeço. ESB Notícias, segunda edição, para trazer mais informação para a gente. É um tema polêmico, é um tema que, enfim, faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A gente precisa falar cada vez mais disso, porque é realmente um assunto importante, um assunto grave. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Boa noite.